Bora lá, começar aqui de forma simples e rápida e prática, né? Um íon positivo apresenta carga mais 2. Sabendo que seu número atômico, o que é número atômico? É o número de prótons que tem no núcleo do átomo, certo? Está dizendo aqui que o número atômico é 12. É correto dizer que, letra A, é um ânion. Não é um ânion, certo? Se ele é um íon positivo, ele é um cátion. Vou nem ler o resto aí. B, é um cátion, sim, e apresenta 12 elétrons, pois ganhou. Não, nem é 12 elétrons, nem ganhou. Se ele é um cátion, se ele tem carga positiva, ele perdeu. E como é que é mais 2? É porque ele perdeu 2. Esse átomo ele tem 12 cargas positivas, pois ele tem um número atômico 12. São 12 prótons no núcleo, os prótons são positivos, certo? Se ele tivesse neutro, né? Ele teria 12 elétrons também. Aí você tem as cargas anuladas. Só que esse cara aconteceu alguma coisa que ele perdeu 2 elétrons. Então, 12 menos 2, na verdade, ele tem 10 elétrons, certo? Fica até sobressaindo aí, ó, você pode perceber, fica sobressaindo 2 cargas positivas, por isso que aparece aí o mais 2. Letra C, é um cátion e apresenta 10 elétrons, pois perdeu elétrons, isso mesmo. Letra C. Até algum tempo atrás, adolescentes colecionavam figurinhas que brilhavam no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua composição uma substância chamada sulfeto de zinco. Esse fenômeno ocorre pois alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, estes elétrons retornam, né, ao seu nível de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Esse fenômeno pode ser explicado considerando o modelo atômico proposto por Bohr, certo? Bohr acreditava aqui que tinha um núcleo e em volta do núcleo os elétrons giravam, o que ele chamava de níveis estacionários, certo? Você tinha um elétron aqui, certo? Quando ele recebia energia, certo? Quando ele recebia energia, esse elétron ele podia saltar para o nível mais externo. Quando essa energia cessava, né, ele voltava para o seu nível de origem e liberava essa energia na forma de luz, né? Energia luminosa, ondas eletromagnéticas que a gente identifica como luz, certo? Aí você enxerga o objeto brilhar no escuro. Bora lá, continuar aqui. Pode-se definir a combustão ou queima, né? Falar sobre combustão ou queima como uma reação química envolvendo um material combustível, né? E um material comburente, geralmente o oxigênio, com liberação de energia na forma de calor. A equação que representa a queima do gás metano é... Então, a gente tem aqui a reação química, né? A equação que representa a equação química. Sobre a reação, marque verdadeiro ou falso. Na reação, temos a formação de O2. Vai ser importante aqui a gente entender, certo? O que é reagente e o que é produto. O que está antes da setinha, a gente chama de reagente. O que está depois da setinha, a gente chama de produto, certo? Reagente e depois o produto, ok? Então, perceba aí que a gente não tem formação de O2, certo? Ele não é um produto. Os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Então, a gente não tem formação de O2. Na reação, temos CH4, que é o metano, e água como reagentes. Não, o metano ele é um reagente, sim, ele está antes da acetina, só que a água está do lado dos produtos, né? Então, foi falso, falso. Aí, 2 mols de CO2 são formados. Então, perceba que na reação química, a gente tem os coeficientes estequiométricos, são esses números que aparecem aqui na frente. Na frente do CH4 e do CO2 não aparece nenhum número, então é como se fosse 1, né? Subentendido aí. E aqui 2, você tem os coeficientes estequiométricos. Então, 2 mols de CO2 são formados. Primeiro, CO2 está do lado dos produtos? Ok, tá sim. Então, ele é formado. Mas é 2 mol que é formado? Não, é só 1 mol, certo? Então, falso também.
A reação não está balanceada corretamente. Tá sim, está balanceada corretamente, certo? Falso também. Então, todas estão falsas. Galera, nessa 9 aqui, certo? Tem esse textinho e vai falar só basicamente contextualizar essa reação química aqui, certo? Quando você tem o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio para formar amônia, certo? Então, é uma questão bem simples de estequiometria. Considerando, né, aqui, vamos ler aqui, considerando as proporções, quais são as proporções? 1 para 3 para 2, certo? Considerando as proporções, qual o número de mols de NH3 obtido quando 5 mols de N2 reagem completamente? Então, bora com calma, vamos ver com quem você vai trabalhar. Vou trabalhar com NH3 e vou trabalhar com N2. Eu vou escrever a reação aqui no cantinho, certo? 1 mol de N2 e a gente vai revisando a leitura aqui. Reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Com quem você vai trabalhar nessa reação química? Eu vou trabalhar com N2 e vou trabalhar com NH3. Então, estabeleça as proporções. 1 mol reage com 2 mol, certo? Aí, quando for 5 mols de N2, aqui vai formar quanto de mol de NH3? Quando você fizer essa regra de 3 bem em cima, você vai ver que x é igual a 10. 10 mol de NH3. Está aqui. Certo? Última questão? Boa. Última questão, né? Vamos embora. Em condições ambiente, né, a densidade do mercúrio, vai falar sobre a densidade dessa questão, do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por ml. A massa desse metal, da qual um garimpeiro de Poconé, seria um desse lugar, necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade é de. Então, bora lá. Primeira coisa é que esse dado aqui ele é muito importante, certo? Você pode fazer essa questão ou por regra de 3 ou pela fórmula da densidade. Eu prefiro fazer por regra de 3, que é mais simples, não precisa lembrar de fórmula nem nada. O que é que esse dado aqui ele diz para mim? Ele diz que 13 gramas está para 1 ml. Se ele vai encher meio litro é o quê? 500 ml. Isso vai corresponder a que massa de mercúrio, né? Quando você fizer essa regra de 3, você vai multiplicar aí 13 vezes 500, né? Vai ficar 6.500 gramas, certo? Tem a alternativa aqui, mas poderia aparecer como 6,5 quilogramas, né? Se dividir isso daqui por 1.000, esse valor dividir por 1.000, vai dar esse valor em quilogramas. Então, espero aí que essa revisão tenha sido boa para você e que essas questões não tenham sido difíceis. Então, quer dizer que você manja aí um básicozinho de química. Então, valeu!